Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais um dia Ele é fiel, Ele cuida de nós. A Bíblia diz que Ele guarda o seu povo, Ele guarda aqueles que confiam nele. Ele dá ordem aos seus anjos. Os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. E em mais um dia, através do seu Espírito, nós ofertamos louvores e adoração através das atitudes, sendo um culto racional, sendo o próprio culto de ação de graças através das boas atitudes que o Deus Altíssimo recebe como um aroma agradável, porque Ele vê que há em nós sinceridade, coração reto, que tememos a Cristo e estamos cumprindo aquilo que Ele disse: este é meu Filho amado em que me comprazo, fazei tudo o que Ele disser. E Ele, conforme o Salmo 138, o Salmo de Davi, fala: graças a Deus por seu socorro. A Bíblia diz que nós temos que louvar o Senhor de todo o coração. E louvar o Senhor de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todas as tuas posses, só há uma forma. Enchendo o coração do Espírito de Cristo, cheios do Espírito Santo, do qual é a unção que nos guarda, que despedaça todo o jugo, que quebra as fortalezas, do qual já estão condenadas todas as trevas, os poderosos desta era perversa que já vai desvanecendo, essa sabedoria humana, com o entendimento próprio, os olhos que não se desvia do mal, já estão vencidos por aquele que é maior, aquele que está em nós. A Bíblia diz que nós temos que louvar e adorar ao Deus Altíssimo através do Espírito de Cristo, que Ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Esta é a adoração que Ele agrada, né? Quando há obediência no coração, quando há sinceridade. Ele diz que nós temos que louvar e adorar a Ele através do Espírito de Cristo, enviado pelo próprio Deus Altíssimo, do qual julga nos últimos dias, e diante de outros deuses, né? E eles ficam confundidos e envergonhados. Nós sabemos o caso de Jezabel, que quando o profeta Elias destrói a espada os profetas de Baal, né? E ela manda um recado, um mensageiro a Elias, e disse: se até amanhã não fizer contigo da mesma forma que fez com os meus profetas, serei amaldiçoada pelos meus deuses, né? E assim Deus o arrebatou em vida, né? E ela foi amaldiçoada pelos seus próprios deuses. Assim acontece com aqueles que seguem com um entendimento de próprios olhos. As suas más atitudes, porque não se desvia do mal, acaba recaindo sobre as suas próprias cabeças. Acabam sendo amaldiçoados pelos seus próprios deuses, que depositam a sua confiança, porque eles nada podem, nada fazem, né? Deus disse: eu sou o Pai dos Espíritos. Eu formo a luz, formo as trevas, formo o ferramenteiro, faço absolutamente tudo, né? Mas cabe o dever de todo homem, consiste em temer a Cristo, que é a luz, e desviar do mal. Mas ele disse que quando o Filho amado ele enviou ao mundo, assim como
Ele nos chama e nos envia para fazer a boa obra em Cristo, com nobreza em Cristo, obedientes. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele disse, quando ele estava, antes de vos odiarem, já me odiaram. Né? Eles não odeiam a vós, eles odeiam a luz que expõe as suas trevas, que são as suas más obras. Ele disse, a condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas o ser humano rejeitou a luz, preferiu as trevas, porque suas obras são más, e a luz revela suas más obras. Prostro-me perante o teu santo templo e louvo o teu nome por teu amor e fidelidade, pois exaltaste acima de todas as alturas o teu nome e a tua palavra. No dia em que te invoquei, tu me respondeste, concedendo-me força e coragem. Louvem-te, Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as promessas da tua boca. Celebrem eles os caminhos do Senhor, grande é a glória do Senhor. Pois o Senhor é excelso, mas vê os humildes, e de longe conhece o altivo. Ele sempre nos ensina que ele concede graça aos humildes e se opõe aos arrogantes. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Meu fardo, meu jugo é leve. Ele sempre dizia aos religiosos, né, aos escribas, aos fariseus, os saduceus, que era da seita, os herodianos, que deixaram de louvar a Deus para louvar o governo, a todos os cegos, ele ensinava, aos coxos, os mudos, os mancos, ele ensinava. Né? Vós sois aqueles que não podem guiar o povo, como pode um cego guiar outro cego? Hipócrita, tira a trave do seu olho para depois remover o cisco do olho do irmão. Vós sois aqueles que atravessam os oceanos e fazem mais do que vós 2 vezes filhos do diabo. Porque a Bíblia diz que ainda tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. Porque é o Evangelho, é a luz que gera os filhos, que resplandece para que abandone as obras infrutíferas das trevas, e se não for por ele, não há libertação, não há cura. Ele dizia, vós sois aqueles que oprimem o meu povo, e não move um dedo para ajudá-los. Se eu andar em meio à angústia, tu me fazes reviver, estende tua mão contra a ira dos meus inimigos, e tua destra me salva. O Senhor me assistirá até o fim, o eterno, ó eterno, teu amor dura para sempre, não abandones as obras das tuas mãos. O amor é eterno, né? A piedade, a caridade é o dom excelso. Né? Ainda que falasse a língua dos homens, dos anjos, sem amor nada seria. Ainda que vendesse tudo que tem e doasse aos pobres, sem amor nada seria, porque a fonte, a piedade é fonte de alegria, se opera segundo o amor, não por interesse, não. O amor, ele sofre, ele é benigno, ele tudo suporta, não ensoberbece, né? Não seguimos segundo o padrão deste mundo, segundo o orgulho, a arrogância, a altivez dos olhos, a concupiscência dos olhos, os prazeres, os deleites carnais. Porque só se compreende aquilo que é de Deus, do alto, só se compreende através daquele que o revela a sua face, a imagem e a glória do Deus vivo, que é Cristo. Só se compreende as coisas do alto segundo a mensagem da cruz, que aqueles que operam segundo a carne não compreendem. Mas é pela loucura da mensagem da cruz que muitos vêm para Jesus através do bom testemunho. Temos que ser um testemunho verdadeiro, porque se ouve e não se pratica,
ilude-se a si mesmo, né? Porque ele disse, aquele que ele sonda o intento da mente e do coração, como ali o profeta Samuel estava para ungir o rei, substituto de Saul, do qual havia lhe retirado o Espírito Santo e colocado um espírito a atormentá-lo, né? Ele disse, este eu já reprovei, eu não vejo exteriormente como o homem vê, eu vejo o interior. Ele sonda o intento da mente, do coração, e ele está apartando da injustiça todos aqueles que seguem a justiça, exercendo o direito. Ele nos concede, através do exercício constante da fé, o discernimento para discernir os espíritos, para examinar as profecias, as escrituras. Não seguimos entendimento de próprios olhos, seguimos segundo Cristo, segundo o seu Espírito. Ele nos ensina, não andeis ansiosos com o que haveis de falar. Eu coloco a palavra em vossas bocas. Nós falamos não daquilo que é próprio, como o próprio Jesus disse, se falo de mim, se busco honra e glória de mim, nada sou. O Pai o glorificou, assim como Ele nos glorifica, enviando o Espírito em nome de Cristo. E nós não agimos segundo o nosso querer, a nossa vontade, nós esvaziamos. Ele disse, aquele que perder a sua vida, aquele que negar a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Este é o discípulo, é aquele que não faz a sua vontade, mas faz segundo o Espírito opera, e é a vontade perfeita e agradável do Pai, do qual ele vê aqueles que perseveram e os que não perseveram. Aqueles que mantêm na fé com as boas obras que caminham juntas, e aqueles que naufragam na fé, porque não se produz mais os bons frutos por si mesmo, e se não tem aquele que é o elo da perfeição para produzir, e ainda que se tropeçarmos em algum ponto, ele nos justifica. Se fica aprisionado pela lei que mata, que a letra mata e o Espírito vivifica. Pelo Espírito nós alcançamos vida, vida com abundância e vida rumo à salvação, a vida eterna, porque o amor ele é duradouro, ele é eterno, né? E quando nós operamos segundo o amor, jamais cessa, né? Se não opera pelo amor, é como um sino, né, que ecoa, e algo mecânico, algo natural, segundo a carne, nada resolve, né? Agora, pelo amor, como Jesus disse, a que me assemelhareis esta geração? Tocamos-vos flauta, mas não dançaste. Escrevemos lamentações, mas não dançaste. Como meninos que fazem as suas orações duradouras nas casas das viúvas, fazem as orações longas nas praças para serem vistos por homens. Nós somos daqueles que operamos segundo o Espírito, fazemos em oculto, que o Pai, que está no alto dos céus, nos galardoa, Ele tudo contempla. Seguimos como Cristo nos ensina, o servo inútil, aquele que larga a mão do arado, ele não herdará o reino dos céus. Mas depois de fazer estudo, e o Pai que está no alto tudo contempla, considere o servo inútil, fazendo assim, fugireis de toda vanglória, porque a vanglória é maligna, né? E é justamente pela vanglória que muitos estão destituídos da sua glória, muitos pela altivez, pela arrogância, né? Acaba se encontrando a ira do Cordeiro sobre as suas vidas, porque ele se opõe aos arrogantes. Já aos humildes ele concede graça, àqueles que gloriam na fraqueza, da qual ele nos aperfeiçoa dia após dia. E nós o louvamos e o adoramos através das boas atitudes, com o coração
com entendimento, com o coração, com a sua presença, com um vinho novo, definitivo no coração. Porque o Espírito paira sobre a água transformada no vinho novo. Faz a expiação, nos purifica, nos santifica, nos mantém no propósito, uma salvação e a vida eterna, do qual nós proclamamos todos os dias a verdade. O Espírito é a verdade que testifica. Antes era água e Espírito, e agora água, Espírito e sangue é um só. Assim, quando ele esteve ali no Getsemane, ele suou como gotas de sangue, orou em espírito. Assim, quando o soldado perfura o seu lado, jorra a água, testificando que água, sangue e espírito é um só. Somente através do vinho novo, através do corpo incorruptível, corpo, alma e espírito, através dele, nós adentraremos as regiões celestiais, porque ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem que entrar pela porta, entrar pela porta, ser autorizado, e aí ele nos dá o livre acesso, ele nos liberta do mundo, e nós utilizamos desta liberdade para aquilo que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Nós usamos somente para aquilo que nos edifica espiritualmente. Os frutos do Espírito Santo, que é o amor, que é a mansidão, que é a longanimidade, que é o domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei, é o fim da lei, porque é a obediência, amando somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas posses, amando o próximo como a ti mesmo. Segundo o amor, a forma correta de operar os dons, a piedade como fonte de alegria. E em mais um dia, perseverantes na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, o louvar com o coração sincero, somente através da fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Quando exalamos o bom perfume, o óleo, a base do perfume, que são os mandamentos, e o evangelho, que são as especiarias do perfumista, que nós temos que ser como um vaso de alabastro, assim como ele era selado, nós temos que, para não permitir que uma mosca morta caia e estrague toda a essência. A hipocrisia que temos que evitar, porque senão já não exalamos o bom perfume em Cristo. E em mais um dia vigilantes, em oração, em súplica, com temor a Cristo, que é o princípio da sabedoria, na reverência, com o coração reto e sincero, arrependido, do qual ele não despreza. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.